Diante de um cenário pandêmico, empresas do mundo inteiro buscam se reinventar na hora de se comunicar com os consumidores. Os hábitos de consumo já não são mais os mesmos. Experiências virtuais estão cada vez mais recorrentes nos setores de alimentação, do entretenimento e até mesmo no trabalho das pessoas. Tendências que surgiram a partir de uma crise mundial e que podem continuar depois da pandemia. O Estúdio News começa agora. E para falar sobre esse tema, eu converso agora com Neucina Tropardi, presidente da ABA, Associação Brasileira de Anunciantes. Seja muito bem-vinda, Neucina. Olá, Gustavo, tudo bem? É um prazer estar aqui, agradeço o convite. E eu que agradeço a sua participação. Neucina, essa é uma crise completamente diferente de todas as outras que a nossa geração já passou. Não impacta em apenas um setor específico, se alastra por diversos. Por isso que eu quero saber de você, como as marcas, os anunciantes têm encarado essa realidade e quais têm sido os maiores desafios até o momento? Olha só, Gustavo, o que a gente percebe do lado dos anunciantes é uma mudança de comportamento do consumidor. No seguinte sentido, o consumidor está mais crítico, está mais atento ao que as suas marcas ou as marcas de confiança estão fazendo nesse momento, qual é o posicionamento das empresas e das marcas nesse momento de crise. Outra coisa que a gente percebe é que o consumidor não aprova muito as marcas que estão tentando tirar uma vantagem desse momento com anúncios que às vezes podem ser considerados oportunistas. E como fica o cronograma dessas marcas numa situação como essa? Porque existe todo um planejamento para as campanhas, não é de um dia para o outro, né? É sempre trimestral, semestral. Estrategicamente pensando, como as empresas tiveram que recalcular essa rota? Olha, o que aconteceu, o que a gente percebe é que as coisas aconteceram de uma forma muito rápida, né? O avanço da pandemia no mundo, no Brasil, os fatos foram se sucedendo de forma bastante rápida. O que a gente percebe é que as empresas tiveram que readequar seus orçamentos para este ano. E isso significou, em muitas situações, tirar investimento de publicidade para poder aplicar em ações em prol da sociedade. E, Neucina, outra questão, você falou há pouco sobre empresas que têm tentado se aproveitar. Como que as marcas conseguem manter o vínculo com os consumidores por meio de uma conversa honesta, sem tentar se aproveitar, como você mencionou? Qual a importância delas se posicionarem neste momento da pandemia? Ou seja, não se posicionar pode ser um tiro no pé, assim como se posicionar da maneira errada, como você mencionou, tentando se aproveitar do consumidor ou do momento? Olha, Gustavo, o que a gente percebe é que a relação marca-empresa com o consumidor, ela vem mudando nos últimos anos, especialmente com o advento das mídias sociais, né, em que o consumidor agora ele é efetivamente ouvido, né? Se no passado a atividade publicitária era uma comunicação de mão única, ou seja, a marca falava com o consumidor, mas não ouvia a resposta desse consumidor, hoje ela ouve, isso de um tempo para cá. O que a gente percebe é que a conexão da marca, das marcas com seus consumidores, se dá muito pelos valores. O consumidor hoje busca empresas, busca as marcas que tenham valores semelhantes com os seus. Para uma marca se posicionar num momento crítico como esse, ela tem que se posicionar de acordo com o diálogo que ela vem desenvolvendo com o consumidor ao longo dos últimos tempos. Não adianta mudar completamente nesse momento agora, porque uma mudança brusca nesse momento pode ser encarada como uma tentativa de se aproveitar da situação. Manter um diálogo que já vinha desenvolvendo com esse consumidor, muito centrado nos valores que essa marca mostra e que esse consumidor aprova. Eu costumo dizer que o consumidor ele não compra somente um produto, ele compra o produto, mas ele também olha a reputação desse produto. Neucina, ainda nessa linha, um estudo feito há pouco pela Adobe Advertising Cloud, os consumidores norte-americanos já se cansaram das mensagens do tom de "estamos com você". De acordo com essa mesma pesquisa, os norte-americanos esperam que as marcas falem de assuntos essenciais e que tirem a pandemia da cabeça delas. A gente tem um lado, o brasileiro, muito próximo ao americano no perfil. Você acredita, então, que o consumidor brasileiro segue esse mesmo caminho? E outra, dá para abordar outra conversa em meio a uma pandemia, tentar desviar
o foco das pessoas, sem parecer oportunista, ou sem parecer desumano, por não estar pensando na pandemia? Olha, eu acho que nesse momento, o consumidor ele não quer um desvio completo, da situação em que ele está vivendo, né. Todo mundo está as pessoas estão em isolamento social, estão em suas casas, necessariamente elas estão refletindo mais sobre a vida, sobre o que está acontecendo, e as marcas, elas, tentam, obviamente, trazer o consumidor para outros vieses, para outro tipo de pensamento, mas não dá para separar completamente, não dá hoje para ter um diálogo com esse consumidor que não fale também do momento que a gente está vivendo. Você pode incluir outros elementos nessa conversa, você pode tentar trazer outros aspectos, mas não dá para ignorar o momento pelo qual todos nós estamos passando. Eu acho que tentar ignorar esse momento vai trazer uma impressão muito negativa para esse consumidor. Luciano, eu queria falar agora sobre influenciadores. Eu acho que há uma certeza no meio que esses influenciadores digitais têm uma importância enorme para as marcas. Ao mesmo tempo, a gente teve um péssimo exemplo da influenciadora Gabriela Pugliese, que reuniu os amigos em casa durante o isolamento. Esse fato levantou toda uma discussão sobre o papel desses influenciadores. O que as marcas devem lidar na hora de pensar ou considerar um influenciador para fechar um negócio? É preciso ver também todo esse histórico desse influenciador, se está ligado justamente com os princípios da marca? Eu acredito que sim, Gustavo. O consumidor, para você manter um diálogo com o consumidor, para você prender a atenção desse consumidor, para você construir uma relação de confiança com esse consumidor, não somente os valores da marca têm que estar, de alguma forma, em conformidade com os valores desse consumidor, mas também todos os interlocutores que participam dessa conversa têm que estar na mesma sintonia. Então, na hora que eu vou contratar um influencer, na hora que eu vou falar com o influenciador, é preciso verificar se esse influenciador está na mesma sintonia dessa marca e do consumidor dessa marca. Felizmente ou infelizmente, sem qualquer juízo de valor aqui nessa resposta, não dá para trazer para esta conversa um interlocutor que esteja muito distante dos valores que permeiam essa relação, eu digo a relação marca-consumidor. Essa ação, por exemplo, eu citei aqui o caso da Gabriela Pugliese. A empresa tem que estar atenta para responder de maneira rápida, de maneira consciente ou de maneira devagar, olhando todos os pontos, vendo que o influencer também é um ser humano e comete erros. Como responder da maneira mais correta? Né? Eu acredito que hoje em dia, né, isso que nós estamos falando, na verdade, é uma crise, né? Existem diversos tipos de crise e magnitude. Mas o que eu acredito é que sempre que a empresa se encontra diante de um momento de crise, seja ela pequeno, médio ou grande, pouco importa, a rapidez é essencial, né? O consumidor ele quer ouvir o que a marca, o que a empresa tem a dizer nessa situação delicada. Então, no momento de crise, eu acredito que é fundamental que a empresa responda de forma rápida, tá certo? Totalmente alinhada aos valores que ela tem e que ela vem mostrando para esse consumidor ao longo do tempo. Nelson, eu queria olhar um pouco mais para o mundo pós-coronavírus. Você acredita que ele vai reforçar a importância da marca ter cada vez mais um alinhamento entre seu discurso, suas ações e os seus parceiros? Olha, sem dúvida, Gustavo, a gente já vinha vendo essa tendência ao longo dos últimos anos, tá? Na própria associação, nas discussões que nós temos internamente, a gente já vinha identificando essa mudança na postura do consumidor, um consumidor muito mais crítico, muito mais ativo, muito mais atento ao discurso da marca e às práticas da marca. O que eu acho somente é que essa pandemia veio para acelerar ainda mais essa transformação. Tem um outro ponto importante que, como nós todos estamos em isolamento social, dentro de casa, esperando, né, ou contribuindo para que essa pandemia passe da melhor forma possível, a gente percebe também que o consumidor está ficando mais consciente, né? Ainda mais do que no passado. Então, eu acho que, resumindo um pouco aqui o que eu estou querendo dizer para você, sim, a gente já via essa tendência no passado, ela se precipitou fortemente agora com essa crise que nós estamos vivendo.
E qual que é a situação atual pode refletir como no futuro da publicidade? Você acha que pode ter mudanças nessa publicidade, na forma de criar laços com o consumidor? Não acredito que vai ter alguma mudança radical, não. O que eu acredito é que uma tendência que a gente verificava antes da pandemia, que é um relacionamento mais forte com esse consumidor, baseado nos valores, essa tendência que a gente já vinha observando, ela será uma realidade pós-pandemia, com certeza. Então, as marcas, elas terão que cada vez mais ter um propósito, que terão cada vez mais que ter o seu discurso alinhado à sua prática. Como eu disse há pouco, hoje o consumidor também olha a reputação, né? Então, ele olha sim o produto, ele olha o serviço, ele faz uma pesquisa, e quando ele faz uma pesquisa, ele está querendo entender o quê? Qual é a reputação dessa marca, desse serviço, dessa empresa. Ele quer saber se o que essa empresa está falando ali no anúncio, a respeito da forma como ela se posiciona, se verifica na prática. Então, a reputação passa a ter um peso importante no relacionamento desse consumidor com essa marca. E como é que você constrói uma reputação? Você constrói uma reputação a partir do momento que você tenha um discurso alinhado à sua prática. Não dá para você dizer uma coisa e fazer outra. Então, resumindo, a gente percebe que a reputação vai desempenhar um papel ainda mais importante nesse relacionamento marca-consumidor pós-pandemia. De novo, era uma tendência que a gente já verificava lá na associação e já discutia, mas que essa tendência agora ela veio para ficar, tá? Com possíveis implicações, inclusive, no perfil do futuro CMO, como é que vai ser esse profissional, em que ele tem que prestar atenção lá na frente. Então, a gente já vinha fazendo esse tipo de discussão na aba. Com a pandemia, uma coisa que a gente já identificou, gestão de reputação era, mas será fundamental no futuro. Neucina, para fechar nossa conversa, quais são as expectativas suas para o futuro do mercado publicitário? Eu acho que o mercado publicitário ele é um mercado que sempre se renovou, sempre se reinventou, e ele está fazendo isso agora nesse momento da pandemia. Você vê marcas se posicionando com o consumidor num momento de solidariedade, demonstrando solidariedade. Você vê uma mudança no consumo no Brasil, né? O consumo online cada vez mais desenvolvido, cada vez mais sendo acessado pelos consumidores, e você vê o mercado publicitário acompanhando e se transformando com essas tendências todas. Então, o que eu vejo para o futuro é um mercado publicitário ainda mais digital, ainda mais conectado com o consumidor, ainda mais próximo das tendências que estão surgindo agora e vão se fortalecer aí no pós-pandemia. Neucina Tropardi, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco no Estúdio News. Obrigado pelo seu tempo e pela conversa. Oi, Gustavo, eu que agradeço a oportunidade de participar aqui em nome dos anunciantes. Obrigada. Um forte abraço. O Estúdio News agora vai para um rápido intervalo, mas volta já, não saia daí. O Estúdio News está de volta. Eu converso agora com Melissa Vogel, CEO da Cantar Pop Media no Brasil. Melissa, seja muito bem-vinda e obrigado pela participação aqui conosco. Obrigada, Gustavo, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Melissa, a Cantar é uma empresa de pesquisa, ou seja, está diretamente em contato com as mudanças e as transformações de comportamento que estão ocorrendo. Por isso, eu queria saber de vocês quais alterações que a gente já pode notar em relação ao consumo de informação e também o contato com marcas. Olha só que interessante, desde o começo da pandemia e do isolamento aqui no Brasil, nós começamos a monitorar uma série de comportamentos e o que aconteceu de imediato foi a explosão do consumo de vídeo com a televisão, né, como tela central na casa das pessoas, e essa explosão de consumo de vídeo aconteceu por duas razões. Primeiro, porque as pessoas buscavam incessantemente informações, notícias sobre o que estava acontecendo. As pessoas declaravam que o meio mais confiável para esse consumo de notícias era a própria televisão. 79% das pessoas diziam isso. E além dessa busca incessante por notícias e informações, claro, as pessoas também buscavam entretenimento, buscavam também lazer.
e a televisão é um lugar que reúne tudo isso. Então, hoje, né, passado aí 2 meses de isolamento social, a gente está com uma média de 1h20 a mais de consumo do que no período pré-pandemia, tá? Então, isso é um volume bastante grande. Esse aumento do consumo aconteceu para todas as faixas etárias, para todos os períodos do dia, trazendo mais, por exemplo, mais homens para consumir televisão no final da tarde, mais crianças para consumir televisão no começo da tarde, e claro que o prime time, o grande consumo, continua ainda no período noturno. E é interessante também que, ao mesmo tempo que as pessoas buscariam informações e notícias na televisão, elas já diziam isso para a gente, que elas consumiriam todos os meios consolidados, complementando, integrando esse consumo também com os meios digitais e com a internet, é claro, elas também já se mostravam muito preocupadas de como as marcas se posicionariam. E é interessante que as pessoas, logo antes da pandemia, a gente fez um estudo, logo antes de começar o isolamento social, elas já diziam que para elas era muito importante que as marcas mostrassem tudo aquilo que elas estavam fazendo para garantir a segurança. Então, a gente tinha aí 88% das pessoas que já diziam isso, 86%, por exemplo, diziam que as marcas deveriam trazer valores úteis para esse período de pandemia. E é interessante, porque ao mesmo tempo que o consumidor falava isso sobre as marcas, esperava um posicionamento bastante ativo sobre as marcas, ele também já anunciava que ele seria crítico quando ele perceberia algum oportunismo, ou seja, 80% falava que precisariam muito das marcas, queriam muito o apoio delas nesse momento, mas que eles também achavam que as marcas não poderiam ser oportunistas, então, nesse momento aí de pandemia. Você que citou na questão daquele tema omnichannel, né? Ou seja, está na TV, Sim, mas sim, também olhar sim. as multiplataformas, o meio digital. Isso passou a ser mais importante ainda mais agora por causa da pandemia? Ótimo ponto. Sim, né? A gente percebe que durante esse período de pandemia e de isolamento social, a gente tem vários aceleradores de tendências que já aconteciam. Uma dessas tendências é a multiconexão, é o consumidor vivendo aí no mundo híbrido entre as plataformas digitais, aquelas plataformas que a gente chama offline. Aliás, ultimamente é até difícil traduzir e separar o mundo online do offline, ele não existe mais, mas o que é interessante é como as pessoas interagem, por exemplo, até entre as telas. Então, algo que a gente percebeu e é como o consumo de televisão gera novas conversas nas mídias sociais. Isso sempre foi um fato, mas a gente percebeu um movimento diferente nesse período. A gente percebeu uma intensificação do fato das pessoas consumirem alguma coisa na televisão e irem para as mídias sociais, como, por exemplo, o Twitter, para comentar e para gerar conversa. Então, antes de um período de pré-pandemia, o que a gente tinha era, por exemplo, o gênero jornalismo. Ele era o 5º gênero mais comentado, depois de outros vários gêneros de ficção. A partir do isolamento, ali, logo na primeira semana de isolamento, mais ou menos 16 de março, o gênero subiu já para ser o 2º gênero mais comentado. Ou seja, ao mesmo tempo que as pessoas consomem os mais diferentes tipos de vídeo, elas também querem poder comentar e compartilhar aquilo que elas consomem com outras pessoas nas plataformas digitais. Esse é um exemplo dessa interação entre telas e desse mundo bastante conectado. Melissa, ainda falando da questão digital, não tem como não perceber o aumento das compras online, obviamente, até pela situação que a gente está vivendo. Mas você acredita que essa mudança de hábito radical por causa da pandemia deve continuar no mundo pós-pandemia? E o que os brasileiros têm comprado mais pela internet, pelo e-commerce? Então, isso é algo que a gente tem percebido, que existe uma aceleração de uma série de atividades. Entre essa aceleração, é claro, a transformação digital. De dentro de casa, as pessoas precisaram se conectar mais e buscar novas alternativas aí de consumo, já que elas não podem ir fisicamente nos ambientes comerciais. Então, o que a gente percebe? A gente percebe as pessoas no seu dia a dia buscando outras alternativas, por exemplo, de delivery, usando e praticando essa compra através de aplicativos. A gente percebe as pessoas fazendo compras através dos seus aplicativos da internet, compras de supermercado. Então, a gente percebe novos hábitos que elas vão incorporando à sua vida. E, claro, no momento onde você tem que garantir a sua segurança dentro de casa, a sua higiene, é claro que fazer compras
via aplicativo, comprar os produtos de limpeza doméstica por aplicativo ou comprar também outros serviços para facilitar o dia a dia, é o que começa a fazer bastante sentido na vida das pessoas. Melissa, no começo da nossa conversa, você falou justamente que as marcas não podem se aproveitar de momento, de situações, porque o consumidor percebe. Como que as marcas têm que lidar com o fator psicológico dos consumidores nesse sentimento de incerteza e até mesmo de alguns de pânico? Como conversar com o público em meio a uma situação como essa? Olha só que interessante, né? As marcas perceberam rapidamente que elas iam ter um papel fundamental na vida do consumidor nesse momento, porque, como eu falei antes, os consumidores estavam buscando informações, estavam esperando que as marcas fossem exemplos e modelos de como se comportar nesse período. Então, logo na primeira semana aí de isolamento social, a gente já tinha uma média de 20% das inserções de televisão falando sobre o tema Covid. E quando é falando sobre o tema Covid-19, era trazendo para as pessoas informações básicas de como se portar, dicas de segurança, como a marca garantir a segurança para as pessoas. Passado aí um período, ali logo no meados de abril, nós já tínhamos mais ou menos 50% das inserções continuando falando do tema e agora, nesse mês de abril, esse número voltou para o mesmo patamar inicial. O que é interessante? As marcas entenderam o momento do consumidor, fizeram seu grande papel aí informativo, apoiaram o consumidor a entender o cenário e agora as marcas continuam conversando com esse consumidor, claro, porque elas não devem deixar de fazer isso, mudam o tom, porque é um tom diferente no momento do isolamento social, é um tom diferente no momento onde as pessoas estão consumindo menos e entendem e respeitam esse contexto do consumidor. A gente teve dois eventos bastante interessantes, né? Que foi a Páscoa e que foi o Dia das Mães durante esse período, e a gente viu as marcas se acomodando a esse momento, trazendo um tom acolhedor, um tom emotivo, um tom para ajudar as pessoas também serem comedidas no consumo, porque não faria sentido explorar uma grande ida ao ponto de venda, porque você tem que evitar aglomerações. Então, é interessante essa adaptação das marcas e é interessante como o consumidor percebe esse momento. E é lógico, tudo aquilo que uma marca fizer nesse momento de engajamento, de relacionamento com o consumidor, será percebido ao final desse período aí de pandemia. E, Melissa, como que as marcas devem trabalhar com investimentos? Por que elas devem continuar investindo mesmo na publicidade, mesmo durante a pandemia? E também a forma, né? Porque você mencionou, elas ficaram um pouco, se acomodaram nesse período aí de Páscoa, depois tiveram uma mudança. Ou seja, as marcas têm que entender que a publicidade que elas vão fazer neste momento é diferente daquela que era feita antes da pandemia? A gente sempre diz, né, e nossos estudos sempre mostram isso, que a marca precisa ter um propósito, a marca precisa conversar com o consumidor dentro de uma base sólida, dentro de uma base coerente. E nesse período de pandemia não é diferente. Essa marca precisa garantir essa relevância, essa coerência durante esse período, respeitando esse contexto do consumidor, mas sabendo que esse é um período para se construir relações fortes. Esse é um período para que a marca se mantenha na cabeça desse consumidor, se mantenha como uma opção para esse consumidor. Nós temos vários estudos que dizem que marcas consistentes, marcas que continuam anunciando, são marcas que saem mais fortes em momento de crise como esse e mais fortes para poder alavancar, para continuar crescendo após o período agora estamos falando da pandemia, né? Melissa, voltando a falar um pouco dessa coisa online, offline, a gente tem gerações distintas, né? As gerações mais velhas, meio que obrigatoriamente, estão tendo que se adaptar a esse mundo online. As marcas têm que ter em consideração isso na hora dos anúncios, na hora dos investimentos, quando elas conversam com públicos tão distintos, uns tão próximos ao mundo online e outros ainda apegados à questão offline? Olha só que interessante, né? Quando a gente fala de marcas anunciando, claro que sempre tem um fator da mensagem, do propósito, mas tem um outro fator muito importante que é a adequação dessa marca às mídias onde elas estão anunciando. Então, quando você olha um consumidor multiconectado que trafega nas mais diferentes mídias, as marcas precisam entender
aonde ele está, respeitar esse consumidor para conversar com eles. E durante a pandemia, algumas coisas curiosas aconteceram, porque dentro de casa, a gente viu, como eu falei para você, um aumento considerável do consumo de televisão. Enquanto a média foi de 1h20 para o público em geral, para o público mais jovem, de 12 a 17, olha só, foi de 1h31. Então, ou seja, esse público também está na televisão e também está no ambiente online. Ao mesmo tempo, a gente já tem uma maturidade digital e da internet aqui no Brasil, aonde a população adulta, até a população de faixas etárias mais elevadas, também estão consumindo os meios digitais. Então, é interessante porque é miopia achar que não existe diversidade, né, etária nas plataformas digitais. Não, muito pelo contrário. As pessoas estão aí, né, dos mais diferentes públicos. Então, esse mix de meios faz bastante sentido em qualquer momento. E agora, principalmente, porque, como eu falei lá atrás, como as pessoas estão esperando um grande propósito da marca, as pessoas estão cada vez mais se digitalizando e cada vez mais consumindo todas as plataformas e meios, é muito importante que as marcas entendam, então, esse contexto. Ainda falando justamente dessas pessoas adultas aí que viviam mais no mundo offline, que são obrigadas agora a se adaptar a esse mundo online, as marcas têm uma responsabilidade também na alfabetização digital dessas pessoas. É importante que as marcas auxiliem que esse consumidor se apegue ao online e não fique com o famoso ranço do digital? Olha só, interessante isso, porque nesse movimento aqui de pandemia, o que a gente viu? A gente viu uma transformação digital de ambos os lados. A gente viu um consumidor que já era digital, né? Todos nós somos aqui, eu falando agora como indivíduo e como consumidora, eu estou no chat, eu estou me comunicando, estou fazendo lives, estou conversando com as pessoas, então quer dizer, eu sou digital e assim como eu, várias gerações, várias idades também são digitais. O que aconteceu nesse momento é que houve um casamento desse comportamento digital das pessoas com as empresas e com as marcas. Então, é interessante que esse momento também democratizou a tecnologia, democratizou esse movimento digital, porque desde o pequeno estabelecimento, passando pelo pequeno produtor, passando pelo grande estabelecimento comercial, todo mundo teve que reforçar as suas estratégias digitais, todo mundo teve que reforçar os seus canais digitais. E como você falou, facilitar a vida do consumidor, porque o consumidor precisa conseguir entrar nessas plataformas e se encontrar rapidamente e conseguir fazer sem medo e sem receio, o seu pagamento. Então, confiar, portanto, cada vez mais nos meios de pagamento é um fator bastante importante e tem acontecido. Então, tanto o consumidor como as empresas ou as marcas precisam se adaptar nesse momento e quando você tem esse match, quando esses objetivos se encontram, a gente pode falar exatamente dessa transformação digital. Então, esse foi um dos grandes movimentos ou tendências aceleradas durante esse período da pandemia. Melissa, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco, a nossa conversa. Acredito que tenha sido muito útil para o pessoal que está acompanhando em casa. Obrigada e até uma próxima, Melissa. Obrigada. Um abraço a todos vocês. Obrigada. O Estúdio News fica por aqui. Eu conversei com Melissa Vogel, CEO da Cantar e Pop Mídia no Brasil, e Neucina Tropardi, presidente da ABA, a Associação Brasileira de Anunciantes. Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal no YouTube e também pelo nosso podcast disponível nas plataformas Spotify e Deezer. Semana que vem tem mais. Até lá. Tchau, tchau.